Hoje vamos falar de 10 jogadores geniais que, por um motivo ou outro, nunca tiveram a chance de disputar uma Copa do Mundo. Esses craques brilharam nos clubes e na memória dos fãs, mas, por ironia do destino, o maior palco do futebol nunca viu o talento deles. George Best. George Best, o astro do Manchester United, era quase uma celebridade pop. Seu estilo de jogo chamava atenção por onde passava. Best fazia parecer que a bola estava colada ao seu pé, enquanto ele deixava defensores e goleiros para trás com uma facilidade assombrosa. Mas sua genialidade não bastou para levá-lo ao sonho da Copa. Sendo norte-irlandês, ele nunca teve uma seleção forte o suficiente para brigar por uma vaga. Ironicamente, Best dizia que era bom demais para seu país, mas não o suficiente para a Inglaterra. Uma brincadeira que guardava a tristeza de quem sabia que poderia ter feito muito mais pela Irlanda do Norte, caso tivesse apoio. Best foi um ícone em campo e fora dele, mas sua magia nunca chegou ao maior torneio do futebol. Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano foi um dos jogadores mais completos e inovadores de sua geração. Craque do Real Madrid, ele ajudou o clube a se tornar uma potência europeia. Di Stéfano jogava em todos os setores do ataque, com a mesma precisão e visão de jogo. Porém, ironicamente, ele nunca jogou uma Copa. Representou 3 países: Argentina, Colômbia e Espanha. Problemas políticos e de elegibilidade o deixaram fora das Copas no auge de sua carreira, e quando finalmente foi convocado em 1962, uma lesão o tirou do torneio. Di Stéfano é um eterno ídolo do futebol. Seu nome carrega o peso de um talento que o mundo queria ver em uma Copa, mas que ficou apenas na memória de quem o acompanhou nos clubes. Ryan Giggs. Para os galeses, Ryan Giggs é um tesouro nacional. No Manchester United, ele ganhou tudo: Champions League, campeonato inglês e um lugar na história do clube. No entanto, no cenário das seleções, Giggs nunca conseguiu se classificar para uma Copa. A seleção do país de Gales, sua terra natal, não teve força o suficiente para alcançar o torneio. Apesar de ser um dos melhores jogadores de sua geração, Giggs nunca experimentou a glória ou a pressão de representar seu país em uma Copa do Mundo. Seu nome ecoa entre os que sabem que lealdade não é apenas ao clube, mas também ao país, mesmo quando isso significa abrir mão dos maiores sonhos. Eric Cantona. Eric Cantona é lembrado não só pelo futebol, mas pela sua personalidade forte e atitudes polêmicas. Nos gramados, ele era um rei, driblador, goleador e líder. Nos anos 90, Cantona foi a alma do Manchester United, mas sua trajetória com a seleção francesa nunca decolou. Divergências com técnicos e questões disciplinares afastaram Cantona da equipe, e ele encerrou a carreira antes de poder realizar o sonho de uma Copa. Sua melhor chance foi nas eliminatórias para a Copa de 94, porém a surpreendente eliminação para a Bulgária o afastou do Mundial. A sua rebeldia e independência são marcas registradas, mas, ironicamente, foram essas mesmas características que o impediram de pisar no maior palco do futebol mundial. Cantona permanece como o eterno rei de Old Trafford, mas sua ausência na Copa do Mundo é uma sombra no legado. Bernard Schuster. Bernard Schuster, o anjo loiro, era um maestro em campo. Com passes precisos e uma leitura de jogo excepcional, brilhou nos 3 gigantes da Espanha: Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Porém, quando o assunto era seleção, Schuster tinha um temperamento difícil. Após desentendimentos com a Federação Alemã, ele abandonou a seleção nacional e optou por dedicar-se ao futebol de clubes. Schuster foi um daqueles jogadores cuja genialidade foi vista de perto pelos fãs de seus clubes, mas nunca no maior palco mundial. Ele tinha o talento e a garra para ser uma lenda também com a Alemanha, mas sua decisão fez uma lenda de outra forma, com um toque de rebeldia. László Kubala. László Kubala foi um dos primeiros grandes ídolos do Barcelona, mas sua história é ainda mais complexa. Nascido na Hungria, Kubala passou por várias seleções. Jogou pela Hungria, Tchecoslováquia e Espanha. Mas entre conflitos de nacionalidade e disputas políticas, nunca conseguiu disputar uma Copa. Sua história é a de um jogador que foi vítima do seu próprio talento e das barreiras da época. Kubala foi um craque que os torcedores do Barça jamais esqueceram, mas sua magia ficou longe do palco mundial. Sua trajetória é um exemplo do impacto do futebol nas questões culturais e políticas, e como talento nem sempre é suficiente para superar os desafios fora do campo. Duncan Edwards. Duncan Edwards era uma estrela em ascensão no Manchester United e um dos membros mais talentosos dos Busby Babies. Aos 21 anos, já era considerado um dos maiores jogadores de sua geração, com uma força física e habilidade excepcionais. Mas o destino lhe pregou uma peça trágica. Edwards morreu no desastre de Munique em 1958,
um acidente aéreo que abalou o mundo do futebol. Se tivesse sobrevivido, é quase certo que teria sido um dos pilares da seleção inglesa em Copas. Sua história é uma daquelas que nos fazem imaginar o que poderia ter sido. Eduardes permanece na memória como o gigante que o futebol perdeu cedo demais. Arsênio Érico. Arsênio Érico é uma lenda sul-americana. Paraguaio de nascimento, ele fez história jogando pelo Independiente na Argentina, onde se tornou o maior artilheiro do campeonato. Érico era um gênio do ataque, com faro de gol que poucos igualaram. No entanto, o Paraguai não se classificou para a Copa durante seu auge, e a Segunda Guerra Mundial acabou cancelando algumas edições do torneio. Assim, o fenômeno paraguaio nunca teve a chance de brilhar em uma Copa. Sua história é um lembrete de que o futebol tem muitos caminhos e que nem sempre os maiores talentos têm a chance de mostrar seu valor no cenário global. Valentino Mazzola. Valentino Mazzola era o capitão do lendário Torino e da seleção italiana. Conhecido por seu espírito de liderança e habilidade técnica, ele liderava um dos maiores times da Europa. Mas uma tragédia mudou tudo. Em 1949, Mazzola e todo o time do Torino morreram em um acidente de avião, o desastre de Superga. Esse acidente chocou a Itália e o mundo, e com ele se foi a chance de Mazzola brilhar em uma Copa. Sua história é repleta de admiração e respeito. Mazzola foi um herói do futebol italiano que nunca chegou a alcançar o auge que merecia no cenário mundial. George Weah. George Weah é uma lenda africana e um dos melhores jogadores da história. Ele brilhou na Europa, sendo o primeiro africano a vencer o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Weah foi um atacante completo, ágil, forte e com uma habilidade impressionante para marcar gols. No entanto, sendo liberiano, ele nunca teve uma seleção com condições de levá-lo à Copa do Mundo. Ainda assim, Weah inspirou toda uma geração de jogadores africanos e deixou seu nome na história do futebol. Ele é a prova de que um jogador pode ter um impacto global sem jamais jogar uma Copa.